Olá, pessoa lindo, linda, linda, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ou bem-vinde ao meu canal no YouTube. Se você não me conhece, muito prazer, sou Raíssa Feitosa. E o vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa que me pedem muito, que é como foi que eu passei em medicina. Falar um pouquinho da minha trajetória. Lembrando que se você é novo por aqui, não esquece de clicar aqui para se inscrever no canal. Ativa o sininho também para receber notificação, já clica em gostei e vamos embora pro vídeo. Antes de começar a contar minha história com o vestibular, eu queria contar um pouquinho quem era a Raíssa no ensino fundamental e no ensino médio. Eu nunca fui aluna CDF, eu sempre fui aluna mediana, que sentava ali no meio da sala, às vezes tinha umas amigas do fundão, e aí eu conversava um pouquinho na aula. Meu ensino fundamental foi inteiro assim, eu pegava, de vez em quando eu pegava uma recuperação ou outra. E aí no ensino médio, quando eu mudei de escola, fui para uma escola um pouquinho maior, tive um pouquinho de dificuldade, sabe, nessa transição de escolas. Não tinha o hábito de estudar todos os dias, tinha muita dificuldade em física, em química e em matemática. Era assim, o meu calo, meu ponto fraco eram essas três disciplinas. Fiz o meu primeiro Enem em 2013 e a minha nota veio 613,30, eu acho. Foi 613 e eu não lembro as quebradinhas. E aí eu fiquei muito frustrada, principalmente porque eu achava que eu era muito boa em redação, sabe? E a minha nota veio 600. Eu fiquei, nossa, eu não sou tão boa assim, meu Deus. Tem muito isso, né? Às vezes a gente se compara com as pessoas que têm um ritmo de estudo assim mediano quanto o nosso e a gente se destaca um pouquinho dentre aquelas pessoas e acha que tá arrasando. E nem sempre essa é a nossa concorrência de verdade. E isso foi a primeira coisa que pegou quando eu fui pro cursinho pré-vestibular de medicina. Como foi que aconteceu? Eu terminei o ensino médio, eu passei na Universidade Federal Rural daqui de Pernambuco, passei para engenharia florestal. E aí no início do ano eu tinha uns amigos do ensino médio que queriam fazer medicina e conseguiram se matricular em um cursinho que é muito tradicional aqui, muito famoso para provar gente de medicina há 30 anos, há mais de 30 anos. Um desses meus amigos falou que tinha feito a matrícula nesse curso e disse: Rai, o curso tá com desconto, se tu quiser lá conversar com o pessoal, tá super tranquilo. Fui pra esse curso, fiquei numa lista de espera porque era muito concorrido. Lá, alguns professores do ano anterior tinham saído e eles estavam dando um desconto muito bom. Eu lembro que para fazer o pacote completo de tudo que o curso oferecia, que era as disciplinas de matemática, biologia, redação e português, linguagens, né? Uma prova semanal, isso tava custando R$300. E aí eu comecei o cursinho desde janeiro, comecei a fazer as aulas, os simulados. Foi nos simulados que eu percebi, eu não estou com essa bola toda. Esse cursinho que eu fiz, ele tinha provas semanais. Você fazia, marcava um gabarito, entregava e ele computava o gabarito de todo mundo e fazia uma comparação com os alunos, tipo, dava uma média geral da turma, de todas as turmas, e comparava quantos por cento você estava acima da média e quantos por cento você estava abaixo da média. E eu estava muito ruim, muito ruim. Eu lembro que os primeiros simulados eu ficava menos 20% abaixo da média, menos 40% abaixo da média. Além da média geral, ele classificava também por área de conhecimento. Então, linguagens, matemática, redação, ciências da natureza e ciências humanas. Ciências da natureza, matemática pra mim era só nota vermelha, assim. Eu sempre ficava abaixo da média no meu primeiro ano. Eu lembro que eu fui conversar com um dos professores que avaliava essas notas, ficava num portal, num site que o curso disponibiliza. Aí ele chegou pra mim e falou: Raíssa, você vem de um lugar que muitas pessoas não acreditam em você. Embora você tenha vindo de uma escola particular, existem muitas deficiências de base que você precisa tratar e você não vai passar esse ano. E naquela hora, tipo, ouvir aquilo, por mais que eu soubesse que era verdade, me doeu muito, né? Por mais que a gente saiba que a gente não vai passar naquele ano, chegar alguém e expor essa verdade assim na sua cara dói, minha gente. Dói porque eu tava ali todos os dias estudando, me esforçando, sabe? Pra tentar conseguir sugar alguma coisa, tipo, aprender alguma coisa. E eu chorei muito, na frente dele, inclusive. Eu chorava. Ele: mas você vai conseguir. Muitas pessoas não acreditam que você é capaz, mas você é capaz. E você precisa sanar essas deficiências de base primeiro, pra depois a gente ir avançando um pouquinho. Um tijolinho após dia, ano após ano, tipo, vai chegar um momento que vai chegar a sua hora também.
E isso é uma coisa que é uma dica que eu dou para qualquer pessoa que está tentando vestibular, principalmente porque é um vestibular concorrido feito medicina. Os outros cursos também. Gente, trata as dificuldades de base. Não tem como a gente querer aprender assuntos muito complexos se a gente não sabe a origem, tipo, os assuntos mais simples, que vão ser a base pra gente consolidar outros conhecimentos mais profundos depois, sabe? Na faculdade isso vai ser muito importante também. Mas isso é assunto para outro vídeo. E aí eu continuei nesse meu primeiro ano de cursinho, me esforçava, tirava dúvida, sanei alguns problemas de base, não todos, tá? Porque pra mim foi impossível, literalmente, sanar todos os problemas de base em um ano. Gente, eu tinha dificuldade em fazer uma conta de dividir, em operar uma conta de dividir. Se você chegasse pra mim e perguntasse, Raíssa, quanto é 100 dividido por 20? Eu simplificava lá os zeros, aí dava 10 por 2, né? 5. Mas se fosse pra operar, dividendo o divisor, quociente e resto, eu não sabia. E isso é um problema de base muito grande, sabe? Isso me dificultava aprender, por exemplo, assuntos básicos de física, de matemática. Esse meu primeiro ano foi pra me adaptar. Eu também não sabia muito como é que eu estudava, qual era o melhor método pra mim. Foi um choque de realidade total, de eu acordar pra vida e dizer, poxa, o meu objetivo é muito grande, tem muita coisa pra se fazer, mas o que fazia acreditar que era possível também que eu passasse é porque eu conversava com alguns monitores que eram ex-alunos do curso e que diziam, olha, eu tenho essa mesma dificuldade, demorei tantos anos para passar, mas eu tô aqui, eu consegui, é a prova que é possível. Hoje eu falo com propriedade e digo, se você tem essas mesmas dificuldades que eu tinha no passado, é possível recuperar. E a culpa não é sua, né? Tipo, no meu caso, mesmo estudando em escola particular, eu tinha algumas deficiências por não saber estudar direito, por não ser, talvez, estimulada da forma certa, que ficaram buracos na minha formação. E eu precisei aprender isso depois no cursinho, entende? E aí terminei o primeiro ano, eu fiz o Enem, tirei 980 na redação, que foi uma coisa que pipocou muito minha nota, em relação ao ano anterior, que eu tinha tirado 600 e pouquinho. E me deu a falsa ilusão de que eu tinha progredido muito, porque minha redação tinha vindo muito alta. Mas ainda tinha muita coisa que eu precisava restaurar do início, começar pegando o passo a passo mesmo, a base do assunto. No meu segundo ano eu continuei nesse curso, estava um pouquinho mais habituada, conseguia seguir um horário de estudo, às vezes não dava muito certo, eu montava outro. Eu tinha muita vergonha de tirar dúvida no primeiro ano, que foi uma coisa que dificultou muito a minha vida, e no segundo ano eu já fui perdendo um pouquinho mais dessa vergonha de tirar dúvida. Não sei o que é que tinha na minha cabeça, porque eu vi o professor lá rodeado de gente tirando dúvida. Eu achava que a minha dúvida era ridícula. As pessoas iam rir de mim, o que era uma grande bobagem minha, sabe? Porque não tem dúvida muito fácil. Se você não sabe, aquilo é difícil pra você. Comecei a estudar muitos conceitos pelo livro e hoje eu compreendo que isso é muito importante pra gente solidificar o conhecimento. Comecei a melhorar o meu desempenho nas provas também. Às vezes ficava um pouquinho acima, às vezes dava escorregadas, que tinha um assunto que eu considerava um pouco mais difícil, eu ainda tinha alguma deficiência, mas eu via um progresso, sabe? Uma mudança. Fazia muita redação, toda semana eu entregava lá uma redação pra minha professora e redação nunca foi um problema pra mim, sabe? Eu sempre tive facilidade desde a época do colégio. Eu percebi que eu tava evoluindo, isso em 2014. Mesmo evoluindo, eu ainda tava um pouquinho insegura quanto à minha aprovação. E aí chegou o final do ano, eu fiz o Enem e tirei 733 na média, somando com a redação. Nesse ano eu fiz uma redação 920. Até que veio o terceiro ano do cursinho. Lembro que no início desse ano, em 2015, eu tava muito determinada. Esse ano vai ser o meu último ano de cursinho. Eu vou fazer o possível e o impossível. Eu não quero mais, eu não aguento mais. Vou fazer um horário de estudo, vou cumprir tudo. E é isso, coloquei isso na minha cabeça e fui. Saía de casa de 5h30. Ia pro cursinho, chegava em torno de 6h15, 6h20, ficava estudando até 7 horas, que era o início da aula, assistia a aula durante a manhã inteira, almoçava, no máximo 1 hora e voltava pra salinha de estudo pra passar a tarde estudando. Estudava por livro, fazia questão todo santo dia, tirava dúvida, fazia redação, corrigia redação e foi o ano inteiro nessa pisada. Foi o ano que eu mais estudei, assim, em toda a minha vida. Eu nunca fiquei tão focada, assim, tão bitolada em uma coisa como foi nesse ano. E quando eu saía de lá do cursinho, eles já estavam fechando. Era, coisa de 10 horas da noite e chegava em casa de 11. De segunda a sexta e aos sábados eu ainda ia de manhã pro cursinho, estudava a manhã toda. Quando davam as 4 horas da tarde, eu ia, fechava minhas coisas e voltava pra casa. Às vezes ia pra casa do meu namorado e tal. De lazer, eu tinha o domingo. E o que me fez não surtar
era porque às vezes eu saía com meu ex-namorado, enfim, era esse o meu lazer. E nisso, os percentuais das minhas provas deram um pipoco, assim. Eu saí de mais 10% no ano anterior e agora eu colocava 30% acima do percentual da média do pessoal, 40%. Quando ia olhar por competência, eu me desenvolvi muito em matemática, em física, em química. Eu estava muito otimista. Quando tinha simulado geral do Enem, que eles faziam as 180 questões, eu acertava tipo, 140 e poucos, 150 e poucos, eu tava, nossa, não, esse ano vai dar certo, vou passar. E, de fato, os professores olhavam o meu percentual, o histórico das minhas provas e diziam, Raíssa, esse ano tem tudo pra passar, esse ano vai dar certo. E eu tava com aquilo na minha cabeça. Entretanto, não contei que esse ano eu fosse desenvolver ansiedade. Por mais que o simulado seja fidedigno à prova, a simulação toda da realidade não é igual ao dia da prova. No dia da prova você vai estar mais nervoso ou mais ansioso que o normal. Vai ter a tensão de ser um ano inteiro, tipo, somente aquela oportunidade. E aí chegou o dia do Enem. Eu tava muito otimista e quando chegou a hora da prova, na hora, eu não sei o que aconteceu. Tipo, eu não encontrava solução para as respostas. Comecei a me desesperar. Primeiro dia eu até consegui ir bem, assim. Não fui tão bem quanto eu era nos simulados, mas eu consegui um resultado satisfatório. No segundo dia, que na época que eu fiz ainda era redação, matemática e linguagens, matemática foi a minha decepção. Quando eu terminei a prova do segundo dia, eu já saí chorando da sala, porque eu sabia que eu tinha ido ruim e não ia dar pra passar. E aí eu lembro que eu saí com a cabeça baixa. Quando eu saí do prédio, de onde era o local de prova, eu só senti a mão assim do meu ex-namorado me pegando e me levando pro carro. E eu chorava muito, minha gente. Eu chorava, assim, copiosamente. O caminho que eu tava voltando pra casa era exatamente o caminho que eu fazia do cursinho pra casa. E eu ficava pensando o quão foi em vão aquele ano inteiro, porque eu tinha me dedicado muito e não serviu de nada, porque eu sabia que eu não ia passar. Fiquei uma semana de luto, não queria falar com ninguém, fiquei realmente muito mal. E quando cheguei em casa, eu fui corrigir o gabarito. Eu tinha uma média de acertar entre 140 e 150. Eu acertei, eu acho que 125, 127, por aí. E aí foi a gota d'água, né? O fim da picada. Eu fiquei muito triste. E comecei a me questionar se valeria a pena mesmo continuar tentando, porque, enfim, tipo, era mais um ano que eu tinha tentado e não deu certo. E aí eu lembro que no início do ano seguinte, eu fui conversar com os professores que eram dono do curso, né? Hoje eu fico rindo, mas na época eu tava muito triste. Eu peguei as minhas notas, mostrei, estavam os dois professores assim na minha frente, numa mesa de plástico branca. Mostrei minhas notas e disse o que foi que aconteceu. E comecei a chorar, assim, de baixar a cabeça e não tinha pra ninguém. Eles me acolheram, disseram que, enfim, acontece. No dia da prova, você realmente tá em outra situação de estresse. Às vezes acontecem coisas que a gente não sabe explicar e que, infelizmente, teria que ser mais um ano. E lá vou eu pro meu 4º ano de cursinho. Comecei arrasada, porque pra mim não fazia sentido. Na minha cabeça, se eu tivesse com as minhas provas simuladas 40% acima, eu já estava apta para passar. E aquilo ali seria suficiente para eu conseguir passar em medicina. Só que não foi o suficiente, porque além do conhecimento técnico, a gente tem que estar bem com a saúde mental também, sabe? Coisa que muitas vezes as pessoas não se atentam, tratam como secundário. Pregam uma imagem de que a gente tem que ser uma máquina de fazer 50 questões todo dia e estudar toda hora, tantas horas por dia. O ser humano não é uma máquina. E a gente precisa levar em consideração os outros fatores, principalmente os fatores de saúde mental, que moldam o nosso psicológico, vão moldar o nosso humor no dia da prova, e você precisa estar bem no dia da prova para poder executar os conhecimentos que você adquiriu durante os meses, durante os anos, entende? E comecei o meu 4º ano arrasado. Eu estava muito desacreditada, não tinha estímulo para estudar. Eu achava que, por mais que eu fosse muito bem nas provas, aquilo ali pouco serviria para me indicar alguma coisa, já que no ano anterior eu tive a experiência de estar muito bem também não dá certo. Em 2016, meu 4º ano de cursinho, no início do ano eu tinha terminado o relacionamento, e aí eu comecei a chutar o balde, e eu pensei, eu não vou continuar me matando, isso já foi o suficiente para provar que não vai ser eu me desgastar desse jeito que vai me fazer passar.
Então eu vou respirar outros ares. Aí eu comecei a me permitir a sair com minhas amigas, conhecer gente nova, sair pra dançar, rebolar minha raba. Chegava um pouco mais tarde no cursinho também, fazia umas questões, não tinha muita paciência pra assistir a aula, porque era o 4º ano seguido que eu estava prestando vestibular. E fui levando o ano assim, fazia muito exercício, muitas questões, fazia algumas redações de vez em quando. Tinha semana que eu entregava, mas tinha semana também que eu não entregava. Brinquei carnaval, brinquei São João, viajei no São João, coisa que eu não me permitia nos outros anos. E aí, no São João, eu conheci um menino que a gente ficou e eu tinha dito a ele, olha, eu não tô afim de levar um relacionamento à frente agora, porque eu tenho uma prova no final do ano, eu não quero ter outras coisas na minha cabeça agora pra poder preocupar minha mente e tal. Ele tava trabalhando em um outro estado, ficou insistindo e eu acabei cedendo. A gente começou a se relacionar virtualmente e nesse mesmo momento, nesse mesmo período, eu tava tendo um problema muito sério aqui na minha casa, que foi coisa de polícia, assim. Já estava muito abalada por conta dessas coisas que estavam acontecendo na minha família. E uma semana antes do Enem, o meu crush termina comigo. Muito triste, porque era uma coisa que eu tinha conversado anteriormente, explicando porque eu não queria me relacionar com ninguém. Das vezes que eu tinha tido crises de ansiedade, eu nunca cheguei a falar diretamente com a minha mãe sobre isso. Eu sempre tentava esconder dela de alguma forma. E nesse momento específico eu tava tão abalada, tão mal, que eu não consegui segurar. Na segunda-feira antes do Enem, eu tive uma crise de ansiedade na frente da minha mãe, assim, voltando do cursinho, ela foi me pegar e dentro do carro mesmo eu já comecei a chorar copiosamente. Ela viu que eu não estava bem e disse, olha, a gente precisa procurar ajuda. Vou tentar marcar um psicólogo pra você o mais urgente possível. E, coincidentemente ou não, o psicólogo só tinha disponível a sexta-feira antes do Enem. E aí eu fui lá, mal do jeito que eu tava, comecei a desabafar com ele, chorando muito. Ele olhou pra mim e fez, calma. Você tem uma prova muito importante nesse final de semana, então eu acho que não seja tão interessante da gente mexer nesses problemas do passado agora. Eu aconselho a gente tentar manter você estável para fazer a prova e depois a gente continua com as sessões para dar continuidade ao tratamento e você melhore, etc. Você topa? Eu topo. Hoje eu enxergo que o que ele fez comigo foi praticamente uma sessão de descarrego, assim, para eu ficar muito zen no dia. Ele trabalhava com práticas integrativas e aí ele fez auriculoterapia comigo, fez acupuntura, fez reiki, isso no mesmo dia. Me receitou 2 essências florais para ansiedade e para estresse, né, para eu ficar calma no dia. E isso foi o que me manteve no eixo para realizar a prova nos finais de semana, porque eu lembro que no dia da prova eu tava zen, totalmente zen, eu consegui desenvolver tudo que eu tinha sabido durante os anos anteriores. Eu estava completamente presente no espaço, no aqui e no agora. Fiquei com aquela ansiedade normal, saudável, só que eu conseguia lembrar de tudo que eu havia estudado, sabe? Consegui executar bem a minha prova, tanto no primeiro dia como no segundo. E aí terminou, fiz a prova dos 2 dias, eu saí ciente que eu tinha feito boa prova e vamos pro resultado, né? Fui corrigir a prova, eu acho que eu acertei 140 questões, 138, 140. E eu tava confiante, assim, nossa, vai dar certo. Quando saiu o resultado do Enem, eu tinha tirado 776,5. E eu disse, não, vai dar certo. Com base nos anos anteriores, eu passo em algum lugar. Não é possível, tem que ter alguma federal que me caiba aí. Uma das minhas melhores amigas tinha ficado com a nota muito próxima da minha. E eu disse, olha, amiga, onde tu colocar, eu coloco. Porque se a gente passar no mesmo lugar, é nóis. A gente divide apartamento, já é um custo a menos, né? Quem já viveu a experiência do SISU sabe como é, né? É a variação de nota todos os dias e todo dia a gente colocava uma universidade diferente, até que culminou que no último dia a gente decidiu em colocar na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Saiu o resultado do SISU, tava na maior expectativa, não passei, fiquei na lista de espera. E aí foi uma agonia, porque na época eu precisava ir até a universidade manifestar interesse e era 800 quilômetros de distância. Essa é uma história que rende um outro vídeo, que eu não vou explicar tudo aqui hoje. Mas, trocando em miúdos, resumindo, que esse vídeo já tá muito grande, eu consegui ser remanejada lá na Universidade Federal do Vale do São Francisco, no 3º remanejamento,
Fui aprovada e foi literalmente um dos dias mais felizes da minha vida. Tem uma outra história que eu posso fazer contando o dia que eu passei no vestibular e contextualizo o que foi que aconteceu nesse meio termo entre o SISU e o dia que eu de fato fui aprovada no vestibular. Eu quase fui policial militar por conta desse delay, mas enfim. Esse foi um pouquinho da minha trajetória. Eu espero que vocês tenham gostado, se identificado. A minha mensagem final é de que não importa o quanto de dificuldade você tem em problemas de base, quando a gente aprende a sanar até as nossas dúvidas mais simples, é quando a gente começa a progredir. E tão importante quanto o conhecimento técnico e conhecimento de fazer questão, de estudar por livro, é cuidar da nossa saúde mental, porque sem ela a gente não consegue ir pra lugar nenhum, tá bom? Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você, motivado você de alguma forma. Reconheço que o vestibular de medicina é um vestibular muito concorrido até os dias de hoje, principalmente pra gente que não tem tantas condições, não tem tantas alternativas de pagar um curso particular. Então, a nossa alternativa é ali o Enem, né? Então, quando a gente vai mal no Enem, é mais um ano que a gente precisa ficar estudando. Eu sei de toda essa aflição, mas no final é possível. Principalmente pessoas que são minorias em direitos, a gente precisa ocupar esses espaços dentro da universidade. Em cursos muito concorridos também, ainda existe pouquíssima representatividade de pessoas pretas, mulheres pretas e homens pretos ocupando esse espaço. Então, se você sonha com isso, não desista do seu sonho. Vale a pena se você quiser seguir essa carreira, claro. E no mais é isso. Um outro dia eu volto contando um pouquinho da minha experiência do dia que eu passei no vestibular. Isso merece um vídeo à parte, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se quiser falar comigo, é só me procurar nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Eu tô por lá falando também todo dia. E é isso, minha gente. Um cheiro e até a próxima. Tchau!